Você pode tentar só uma vez, por favor? Eu pago o que for preciso. O chefe da máfia caiu de joelhos e a menina obesa segurou o bebê contra o peito. O mercado de sábado em Haymarket cheirava a peixe fresco e crueldade. Rose arrumava os pães em sua pequena banca de madeira com movimentos rápidos e experientes. Os clientes compravam sem olhar para ela. As notas caíam, o pão era levado, sem contato visual, sem agradecimentos, apenas silêncio. Ela fazia isso há 6 semanas. Desde que seu marido morrera naquele acidente de construção, desde que sua filha nascera silenciosa, com a pele roxa, azul, sem respirar. Desde que a rua, Mary Shelter a acolhera e chamado isso de caridade. Os outros vendedores não falavam com ela. Os clientes fingiam que ela não existia. Ela era invisível até que os gritos começaram. O choro de um bebê cortou o barulho do mercado. Desesperado, morrendo. A multidão se abriu. Um homem tropeçou na praça. Ombros largos, barba por fazer, olhos selvagens de exaustão. Seu terno preto estava amarrotado e manchado. Suas mãos tremiam enquanto segurava um pequeno embrulho. O bebê era muito pequeno, muito fraco. Por favor, sua voz falhou. Alguém me ajude. Ela não come. Já faz 3 dias. As mulheres recuaram. Os homens desviaram o olhar. O choro do bebê se transformou em um gemido fraco. Onde está a mãe dela? Alguém finalmente perguntou. O homem cerrou os dentes. Ela morreu ao dar à luz há 3 semanas. Suspiros percorreram a multidão. Fui a todos os hospitais, todas as enfermeiras em Boston. Todas recusaram perto da banca de verduras. 2 mulheres sussurraram alto o suficiente para serem ouvidas. Aquele é Nathan Harrington, o chefe da máfia. Ele quebrou o braço de um médico quando sua esposa morreu. Ouvi dizer que ele matou pessoas com as próprias mãos. Sua esposa morreu porque o karma finalmente o alcançou. Agora ele espera que ajudem seu bebê depois de tudo o que fez. As mulheres se afastaram. Outros seguiram. Nathan ouviu cada palavra, com os punhos cerrados. A raiva passou por seu rosto. Mas então ele olhou para sua filha, com a pele cinza e a respiração superficial, e a raiva se transformou em tristeza. Por favor, ele sussurrou. Ela está morrendo. Não sei mais o que fazer. As mãos de Rose pararam sobre um pão. Ela olhou para o bebê tão pequeno, lutando por cada respiração. Ela viu sua própria filha, silenciosa em seus braços, que se foi antes de dar seu primeiro suspiro. Essa história tocou minha alma. Se ela tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se e clique no sino. Mais histórias poderosas estão a caminho. A velha Marta, a vendedora de ervas mais velha do mercado, saiu de trás de sua barraca. Ela olhou para a multidão de costas e então seu olhar se fixou em Rose. Aquela viúva, sua voz era áspera, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Perdeu seu filho no mês passado. Ainda deve ter leite. Todas as cabeças se viraram para Rose. Ela se sentiu como se centenas de agulhas estivessem perfurando sua pele. Ela queria desaparecer. Queria se esconder debaixo de uma mesa e nunca mais mostrar o rosto. Mas suas pernas não se moviam. Nathan Harrington se virou. Seus olhos cinzentos a encontraram na multidão. Ele veio em direção a ela, passo a passo pesado, como um homem prestes a desmaiar. A multidão se abriu, ninguém querendo ficar perto do chefe da máfia. Ele parou em frente à barraca de pão de Rose, então ele se ajoelhou. O chefe da máfia mais poderoso de Boston se ajoelhou diante de uma garota acima do peso que vendia pão. Você poderia tentar apenas uma vez? Sua voz tremia, quebrando-se em pedaços. Eu pagarei qualquer preço. Tudo o que você quiser, por favor. Rose olhou para o bebê em seus braços. Muito pequeno, muito fraco. Pele da cor de cinza, como se a vida já estivesse se esvaindo. Ela abriu a boca para dizer algo, mas uma voz estridente a interrompeu. Aquela mulher gorda, Megan, uma das garotas do abrigo, empurrou-se para a frente. Britney ficou ao lado dela, soltando uma risada de desprezo. Ela não conseguia nem cuidar do próprio filho. Agora quer salvar o de outra pessoa. Ela provavelmente esmagaria o bebê porque é muito pesada, acrescentou Britney, com a voz cheia de malícia. Ouvi dizer que a coitadinha nasceu morta. Provavelmente olhou para a mãe e ficou com tanto medo que não se atreveu a viver. Risos ecoaram pelo mercado. Pessoas que estavam em silêncio um momento atrás se juntaram a eles. Alguns apontaram, outros balançaram a cabeça. Rose se sentiu exposta no meio da rua.
Toda a dor que ela tentara enterrar durante 6 semanas foi trazida à tona. Nathan Harrington levantou-se de um salto. Seu punho se ergueu, seus olhos brilhando como se pudessem incendiar todo o mercado. Os músculos de seu braço endureceram, as veias saltando como cordas. Ele se virou para Megan e Brittany, e as duas meninas empalideceram e recuaram. Ilha! Nathan rugiu, sua voz parecia a de um animal, mas ele não terminou porque uma mão segurou seu braço. Rose não sabia onde encontrou coragem para fazer isso. Ela só sabia que não podia assistir um homem destruir sua vida por causa de palavras obscenas. Ela já tinha visto destruição suficiente. Não faça isso. Sua voz era suave, mas firme. Olhe para o bebê. Nathan congelou. O notório chefe da máfia, o homem que matava sem pestanejar, foi detido por uma única frase de uma garota acima do peso que vendia pão. Ele olhou para Emma em seus braços. O bebê havia parado de chorar. Não porque estivesse mais forte, mas porque estava fraca demais para chorar. Sua respiração era superficial. Sua pele estava mais cinza do que alguns minutos antes. O punho de Nathan baixou lentamente. A fúria em seus olhos desapareceu, deixando apenas o puro e nu terror de um pai prestes a perder sua filha. Rose soltou seu braço. Ela olhou para o bebê, depois ergueu os olhos para o olhar cinza e desesperado de Nathan. "Dê-a para mim", disse ela. "Vou tentar." A multidão ficou em silêncio. Megan ficou de boca aberta. Brittany esqueceu como rir. Ninguém esperava que a garota acima do peso, que acabara de ser humilhada na frente de todo o mercado, se adiantasse para ajudar. Nathan olhou para Rose como se ela tivesse caído diretamente do céu. Ele não falou nada. Apenas colocou Emma cuidadosamente nos braços dela. O bebê era assustadoramente leve. Rose segurou aquele corpinho com força, sentindo o calor fraco já começando a lhe esfriar. "Venha comigo", disse ela a Nathan, e então se afastou sem olhar para trás. Rose conduziu Nathan pelas vielas estreitas do sul de Boston. Ela caminhava rápido, sem nunca olhar para trás. No entanto, ela sabia que ele estava atrás dela. O som pesado de seus passos ecoava no velho pavimento de tijolos. Emma permanecia imóvel em seus braços, sua respiração tão fraca que Rose precisava olhar para baixo repetidamente, apenas para ter certeza de que o bebê ainda estava vivo. 15 minutos depois, eles estavam diante da porta do abrigo Street Mary. O prédio de tijolos vermelhos de 3 andares parecia que poderia desabar a qualquer momento. A tinta estava descascada das paredes. Algumas janelas estavam quebradas e foram remendadas com fita adesiva. Nathan olhou para a placa que dizia "Abrigo para Mulheres" e parou. "Homens não são permitidos aqui", disse ele, com a voz hesitante pela primeira vez desde que Rose o conhecera. Rose virou-se para olhar para ele. "Então eles terão que expulsá-lo", disse ela e empurrou a porta, entrando. Nathan a seguiu sem dizer nada. Eles atravessaram o saguão principal, onde algumas mulheres estavam sentadas assistindo televisão. Todas se viraram. Seus olhos se arregalaram quando viram o homem de terno preto caminhando atrás de Rose. Ficaram boquiabertas, mas ninguém falou nada. Rose não diminuiu o passo. Ela levou Nathan escada acima, passando pelo 2º andar, pelo 3º andar, e então subiu mais uma escada estreita que levava ao sótão. O quarto dela ficava lá em cima, tão pequeno que parecia roubar o ar dos pulmões. Uma cama de solteiro com lençóis amarelados, uma cadeira de madeira torta, um espelho rachado pendurado na parede, um pequeno armário com tudo o que ela possuía. A luz entrava por uma janela não maior do que uma mão. Rose deitou Emma na cama e arrastou a cadeira para mais perto. Nathan ficou parado na porta e, pela primeira vez, parecia realmente deslocado. O chefe da máfia, em um terno caro, estava naquele quarto pobre como algo que não pertencia ao mundo ao seu redor. Então, sem dizer nada, ele se sentou no chão de madeira sujo, sem hesitação, sem careta. Seu terno milharado tocou a poeira e as manchas, e ele não se importou. Ele apenas observava Emma, seus olhos nunca saindo do bebê por nem um segundo. Rose pegou Emma e sentou-se na cadeira. Ela desabotoou os botões com dedos trêmulos. Fazia 6 semanas desde a última vez que ela tinha feito isso. 6 semanas desde que sua filha havia entrado no mundo em silêncio. 6 semanas que seu corpo continuava produzindo leite para um bebê que não estava mais ali. Ela guiou Emma até seu seio. Os lábios do bebê se moveram, procurando instintivamente, mas nada aconteceu. Emma estava muito fraca. Sua boca se abriu, mas ela não conseguiu mamar. Rose sentiu seu coração apertar até doer.
Por favor, querida, ela sussurrou com a voz embargada. Tente. Ainda nada. Emma se moveu levemente, mas não o suficiente para se alimentar. Talvez fosse tarde demais. Talvez 3 dias sem comida tivessem esgotado o bebê completamente, não restando nada para se recuperar. Rosie fechou os olhos. Ela se lembrou de sua própria filha. Lembrou-se do peso de um corpinho esfriando em suas mãos. Ela não queria sentir isso novamente. Por favor, sussurrou ela, sem saber se estava implorando ao bebê ou a Deus. Por favor, não desista. E então, de repente, ela sentiu um puxão fraco. Emma estava mamando. Tão fraca, tão lenta, mas estava mamando. Rose abriu os olhos e olhou para baixo. Os lábios de Emma se moviam lentamente, depois um pouco mais forte, depois ainda mais forte. Seu leite ainda estava lá. Depois de 6 semanas, seu corpo estava esperando, e agora alguém precisava dele. Um som se soltou na sala. Rose olhou para cima e viu Nathan Harrington chorando. O chefe da máfia ajoelhou-se no chão sujo, os ombros a tremerem em ondas, lágrimas a escorrerem pelo rosto por barbear. Ela está a mamar, disse ele, com a voz quebrada como vidro rachado. Meu Deus, ela está a mamar. Este era o homem que toda a Boston temia. O homem que matava sem pestanejar. O homem sobre quem as pessoas sussurravam, dizendo que ele não tinha coração. Agora, ele chorava como uma criança no chão de um sótão miserável. E Rose também chorava. Suas lágrimas caíam no rosto de Emma, mas o bebê não parava. Ela continuava mamando com mais força a cada momento. Por 6 semanas, o corpo de Rose produziu leite para uma criança que nunca o beberia. Cada vez que o leite descia, ela se lembrava da filha. Lembrava-se do choro que nunca conseguiu ouvir. Lembrava-se dos olhos que nunca conseguiu ver. Seu leite era uma lembrança da perda. Dor fluindo de seu próprio corpo. Mas agora, pela primeira vez, seu leite significava algo. Pela primeira vez, seu corpo não era uma maldição. Era um milagre. 2 estranhos sentados naquele pequeno quarto choravam por motivos diferentes que eram estranhamente os mesmos. Um chorava porque estava prestes a perder seu filho. A outra chorava porque já o havia perdido. E entre eles, um bebê estava voltando à vida, 1 segundo de cada vez. Lá fora, o sol do final da tarde entrava pela pequena janela, incidindo sobre os 3 no sótão. Pela primeira vez em muito tempo, Rose não se sentia sozinha. Emma parou de mamar depois de quase 1 hora. O bebê adormeceu rapidamente nos braços de Rose. Sua respiração estava mais estável agora, muito mais estável do que antes. A pele cinza e acinzentada de antes tinha lentamente aquecido, ficando com um tom rosa mais saudável. Seus lábios minúsculos se moviam durante o sono, como se ela estivesse sonhando com algo bom. Rose olhou para aquele rostinho e sentiu algo quente se espalhar pelo seu peito. Aquela não era sua filha. Ela sabia disso. Mas segurando Emma, sentiu como se um vazio em seu coração estivesse sendo preenchido. Nathan ainda estava sentado no chão sujo, com as costas encostadas na parede. Ele havia parado de chorar, mas seus olhos ainda estavam vermelhos, ainda fixos na filha. Ele olhou para Emma como se estivesse contemplando um milagre. Você salvou a vida da minha filha, disse Nathan, com a voz grossa e rouca. Não sei como te agradecer. Rose balançou a cabeça levemente. Ela precisará mamar novamente em algumas horas. Uma vez não é suficiente para se recuperar após 3 dias sem comer. Nathan ficou em silêncio por um momento. Ele olhou ao redor do quarto apertado no sótão, para a cama estreita com seus lençóis gastos, para o espelho rachado, para a pequena janela. Então ele olhou de volta para Rose. Venha para minha casa, disse ele de repente. Rose ergueu a cabeça, sem ter certeza se tinha ouvido direito. O quê? Venha para minha casa, repetiu Nathan, sua voz agora mais firme. Só por algumas semanas. Até ela ficar mais forte, até conseguir tomar mamadeira, eu pagarei o quanto você quiser. Você terá seu próprio quarto. Tudo o que precisar. Rose o estudou, tentando ler algo em seu rosto. Mas tudo o que viu foi desespero, entrelaçado com esperança. Por que você confia em mim? Perguntou ela. Você não sabe nada sobre mim. Nathan inclinou a cabeça ligeiramente e algo em seus olhos mudou. Mais frio, mais calculista. Era o olhar do chefe da máfia que toda Boston temia. Eu sei o suficiente, disse ele lentamente. Rosalie Mitchell, 27 anos. Seu marido era Daniel Mitchell, um eletricista, morto em um acidente de trabalho há 2 meses.
Sua filha morreu ao nascer há 6 semanas, com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Sua sogra culpou você e a expulsou de casa. Você mora neste abrigo desde então. Você trabalha na padaria do Haymarket, sem família, sem amigos, sem ninguém. Rose sentiu o sangue em seu corpo esfriar. Ele sabia tudo sobre ela. Tudo. Até mesmo as coisas que ela nunca havia dito em voz alta para ninguém. Você me investigou, disse ela com a voz levemente trêmula. Não era uma pergunta, uma afirmação. Nathan assentiu sem o menor sinal de vergonha, no momento em que Martha apontou para você. Tenho pessoas em todos os lugares. Basta um telefonema. Por quê? Porque sou cuidadoso, disse Nathan. Não entrego minha filha a um estranho sem saber quem ele é. Mas ele fez uma pausa olhando para Emma, que dormia nos braços de Rose. Mas também estou desesperado, e você é a única esperança que ela tem. Rose não disse nada. Pensou neste quarto no sótão. Sobre as noites solitárias, sobre as risadas zombeteiras de Megan e Brittany, sobre o olhar desdenhoso da Sra. Whitmore, sobre um futuro sem nada além de pães e invisibilidade. A cidade inteira vai comentar, ela disse finalmente. Uma garota desconhecida morando na casa de um chefe da máfia. Vão dizer que sou uma prostituta. Vão dizer que me vendi. Nathan deu uma risada baixa. Rude e amargo. Eles já disseram tudo sobre mim. Que eu mato pessoas. Que eu como crianças. Que estou aliada ao diabo. Ele deu de ombros. Mais uma história não vai mudar nada. Rose olhou para Emma. O bebê se mexeu durante o sono, sua mãozinha fechando-se em torno do dedo de Rose. Rose pensou em sua própria filha. Pensou em como era ser necessária. Fazia muito tempo que ela não sentia isso. Eu vou, disse ela. Nathan soltou um suspiro como se estivesse prendendo a respiração há muito tempo. Obrigado. Mas com uma condição, acrescentou Rose, sua voz de repente mais firme do que ela esperava. Eu estou indo por causa da Emma. Não pelo dinheiro. Não por você. Quando ela não precisar mais de mim, eu vou embora. Nathan manteve o olhar fixo nela por um longo momento. Depois assentiu. Tudo bem. Na manhã seguinte, Rose acordou antes do amanhecer. Sentou-se na cama e olhou ao redor do quarto no sótão que tinha sido seu lar por 6 semanas. Nada ali lhe pertencia. A cama pertencia ao abrigo. A cadeira pertencia ao abrigo. O espelho rachado pertencia ao abrigo. Ela era apenas uma hóspede em sua própria vida. Puxou uma velha bolsa de pano debaixo da cama e começou a fazer as malas. 2 vestidos velhos, um com a bainha desgastada, outro desbotado e fino, o pente de sua mãe, a única lembrança que restava da mulher que a dera à luz e depois se fora quando Rose tinha 10 anos. A Bíblia encadernada em couro que Daniel lhe dera no dia do casamento. A primeira página ainda trazia sua caligrafia tortuosa. Para Rose, o amor da minha vida. Ela parou por um longo momento nessas palavras. Daniel se fora. Sua filha se fora. E agora ela também estava prestes a deixar aquele lugar. Ela fechou a Bíblia e a colocou na bolsa. Não havia mais nada para levar. 27 anos de sua vida cabiam perfeitamente em uma pequena bolsa de pano. Ela passou a alça por cima do ombro e saiu do quarto pela última vez. O corredor do 3º andar estava silencioso, mas quando ela começou a descer as escadas, soube que elas estavam esperando. As meninas do abrigo estavam alinhadas ao longo do corredor do 2º andar. Megan encostou-se à parede com os braços cruzados sobre o peito. Brittany estava ao lado dela, com um sorriso de desprezo nos lábios. As outras pairavam atrás delas, com olhos perspicazes, misturando inveja e curiosidade. Olhem para ela, gritou Megan. A gorda está prestes a ir para a máfia. Risadinhas ecoaram pelo corredor. Rose não diminuiu o passo. Ela passou direto por elas como se não existissem. Ela havia aprendido a se tornar invisível há muito tempo. 6 semanas morando ali lhe ensinaram que se ela não reagisse, elas se cansariam. Se ela não chorasse, elas não teriam nada para rir. Quanto você acha que ele está pagando por noite? Gritou Brittany atrás dela. Ou você está fazendo isso de graça porque é tão gorda que ninguém mais te tocaria? Rose continuou descendo as escadas até o 1º andar, passando pelo saguão principal até a porta da frente. A liberdade estava a apenas alguns passos de distância, mas a senhora Whitmore estava esperando lá. Ela estava parada bloqueando a porta, de braços cruzados, com os olhos frios como gelo. Você sabe para onde está indo?
Perguntou ela, com voz cheia de superioridade. Para a casa do diabo. Nathan Harrington é um criminoso, um assassino. O que você acha que vai conseguir dele além da morte? Rosie parou. Ela encontrou os olhos da senhora Whitmore pela primeira vez desde que chegara ali. Eu já vivi com o diabo, disse ela com uma voz estranhamente calma. 6 semanas neste abrigo. Ridicularizada todos os dias, tratada como lixo, tratada como se eu não merecesse viver. Ela deu um passo à frente. E senhoras, Whitmore deu um passo para trás sem querer. Pelo menos esse demônio paga, disse Rose. E então ela passou por ela e empurrou a porta. A luz do sol da manhã a atingiu, ofuscante depois de tantos dias na sombra. Ela ouviu passos atrás de si, então um barulho alto bem ao lado de seus pés. Uma garrafa de água de plástico jogada por trás, estourando contra o concreto. A água espirrou em suas pernas e na barra do vestido. Rose não se virou. Ela não parou. Ela sabia que, se virasse, veria o rosto triunfante de Meghan ou Britney. Ela veria os olhos famintos de pessoas que queriam que ela chorasse, queriam que ela se quebrasse. Ela não lhes daria isso. Um SUV preto estava estacionado bem em frente ao abrigo. Brilhante, caro, completamente fora de lugar neste bairro pobre. Um homem alto, de terno preto, estava ao lado dele. Marcus, o guarda-costas de Nathan, o homem que ela vislumbrou brevemente na noite anterior, quando Nathan saiu. Ele abriu a porta do carro quando Rose se aproximou, acenando para ela com um respeito que ela não recebia de ninguém nas últimas 6 semanas. Rose entrou e afundou no couro macio. A porta se fechou, isolando todos os sons externos. Ela olhou para frente. O SUV começou a andar. No espelho retrovisor, o abrigo de Mary ficava cada vez menor. Ela viu a senhora Whitmore parada na porta, observando o carro com um olhar que Rose não conseguia decifrar. Não era raiva nem desprezo, mas algo mais venenoso, mais calculista. Rose desviou o olhar e não olhou para trás novamente. O passado estava para trás, e fosse o que fosse que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentá-lo. O SUV deixou o bairro pobre de South Boston e seguiu em direção aos subúrbios. A vista além da janela mudava pouco a pouco. Prédios antigos davam lugar a bairros de mansões luxuosas. As ruas estavam mais limpas. Havia mais árvores. Até o ar parecia mais fresco. Rose sentou-se em silêncio, observando um mundo desconhecido passar lá fora. Ela nunca tinha estado nessa parte de Boston. Nunca imaginou que um dia pisaria ali. Após quase 40 minutos, o SUV parou em frente a um enorme portão de ferro. 2 pilares altos de pedra se erguiam em ambos os lados, e no topo deles havia águias de bronze com as asas abertas. Uma câmera de segurança se voltou para o veículo. Então, o portão se abriu lentamente. 2 homens de terno preto estavam em ambos os lados e acenaram em saudação. Quando o carro passou, Rose percebeu que cada um deles tinha uma arma enfiada na cintura. A estrada que levava à propriedade parecia interminável. 2 fileiras de carvalhos antigos se alinhavam em ambos os lados, suas copas verdes se encontrando acima para formar um túnel natural. A luz do sol penetrava pelas folhas, criando raios de luz que dançavam pelo pavimento. Era de uma beleza de tirar o fôlego e assustadoramente desconhecida. Então, a mansão Harrington apareceu à vista. Rose não conseguiu conter um suspiro agudo de surpresa. Era uma mansão de 3 andares em pedra cinza, enorme como um castelo dos contos de fadas que ela lia quando era pequena. À frente tinha altas colunas de pedra branca. Grandes janelas de vidro refletiam o sol. Um jardim florido se estendia diante da casa, cheio de cores, aparado com perfeição. Uma fonte de mármore ficava bem no meio do pátio. A água subia em um arco e caía em uma chuva cintilante como contas de cristal. Rose se sentiu pequena, deslocada. Ela não pertencia àquele lugar. Era uma vendedora de pão acima do peso que vivia em um abrigo de caridade, vestindo um vestido velho com a bainha desgastada. Ela não pertencia a um mundo de mármore e fontes. O carro parou na entrada principal. Marcus abriu a porta para ela e Rose desceu com as pernas trêmulas. Nathan já estava esperando na escadaria da frente. Ele ainda estava com um terno preto, mas tinha se barbeado e trocado de camisa. Seus olhos ainda tinham olheiras por falta de sono, mas não estavam tão selvagens como estavam no mercado. Em seus braços estava Emma, dormindo profundamente. "Você veio", disse Nathan, com alívio na voz. "Siga-me." Ele conduziu Rose através das enormes portas de carvalho
e ela entrou em um mundo completamente diferente. O grande salão era vasto, com o chão coberto por mármore branco brilhante. Uma escada em espiral subia até o andar superior, com corrimão polido de mogno escuro. Pinturas antigas em molduras douradas estavam penduradas nas paredes. Um enorme lustre de cristal pendia no centro do teto. Milhares de pedaços de cristal brilhavam como estrelas. Rose seguiu Nathan escada acima, por um longo corredor com um tapete vermelho macio sob os pés. Ela tentou não ficar olhando para tudo como uma garota do interior, mas não conseguiu evitar. Tudo ali era mais caro do que tudo o que ela já tivera na vida. Seu quarto, disse Nathan, parando em frente a uma porta de madeira e abrindo-a. Rose entrou e ficou parada. O quarto era 10 vezes maior do que o quarto no sótão do abrigo, com uma cama king size com lençóis brancos, um guarda-roupa de carvalho, uma penteadeira com um grande espelho sem nenhuma rachadura, uma janela de vidro com vista para o jardim de flores, a luz do sol entrando e iluminando todo o quarto. Rose caminhou até a janela, seus dedos tocando a cortina. Seda, mais macia do que qualquer coisa que ela já tivesse tocado, mais macia até do que o lenço que Daniel lhe dera no dia do casamento. Aquele que ela antes considerava o maior luxo do mundo. O quarto de Emma fica bem ao lado, disse Nathan, apontando para a porta que ligava os 2 quartos. Eu preparei tudo. Um berço, um trocador, uma cadeira para você se sentar quando for amamentá-la. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Qualquer coisa. Rose assentiu, sem saber o que dizer. Ela ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Nathan colocou Emma no berço no quarto ao lado e então se virou. Ele caminhou até a mesinha de cabeceira, abriu a gaveta e tirou algo de dentro. Uma pequena arma, preta, fria. Guarde isso, disse ele, colocando a arma na mão de Rose. Ela olhou para o objeto que repousava na palma da mão. Mais pesada do que ela esperava, mais fria do que ela esperava, mais perigosa do que ela esperava. Tenho muitos inimigos, disse Nathan, baixando a voz. Agora você está na minha casa. Isso significa que você também tem inimigos. Rose olhou para ele. Não sei usar uma arma. Eu te ensino, disse Nathan, mas por enquanto fique com ela. Para sua proteção, ele se virou e saiu da sala, deixando Rose sozinha com a arma na mão. Ela ficou ali, no meio de uma sala luxuosa com cortinas de seda e uma cama macia, olhando para a arma mortal em sua palma. O mundo em que ela acabara de entrar não tinha apenas mármore e fontes. Também tinha armas e inimigos. Podia matá-la a qualquer momento. Na primeira noite na propriedade dos Harrington, Rose não conseguiu dormir. Ela deitou-se na cama mais macia que já conhecera, sob um edredom de plumas tão leve e quente. No entanto, seus olhos permaneceram bem abertos, fixos no teto. Tudo era muito estranho, muito silencioso. No abrigo, havia sempre barulho. Pessoas conversando, portas batendo, choro, discussões. Mas aqui, havia apenas um silêncio tão denso que parecia sufocá-la. Então ela ouviu, um choro fraco vindo do quarto ao lado. Emma. Rose sentou-se imediatamente descalça. Ela atravessou a porta que ligava os quartos e entrou no quarto de Emma, parando na porta. Nathan já estava lá. Ele estava sentado na cadeira ao lado do berço com as costas curvadas e a cabeça baixa. Ainda usava o mesmo terno do dia. Sua camisa estava amarrotada. A gravata estava afrouxada. A barba por fazer começava a sombrear seu queixo novamente. Olheiras circundavam seus olhos, assustadoras por serem tão profundas. Ele observava Emma com as 2 mãos apoiadas na borda do berço como se quisesse tocar sua filha, mas tivesse medo de acordá-la. Emma ainda chorava com um som fino, semelhante ao de um gatinho. Você não está dormindo? Perguntou Rose suavemente. Nathan olhou para cima. Seus olhos estavam vazios, exaustos, como os de um homem que havia esgotado toda a sua força. Tenho medo, disse ele com a voz áspera. Sempre que fecho os olhos, vejo Catherine. Vejo sangue, vejo o médico dizendo, lamentamos. E então tenho medo de abrir os olhos e descobrir que Emma está... Ele não terminou. Não precisava. Rose entendeu. Ela foi até o berço e pegou Emma nos braços. A bebê parou de chorar quase imediatamente quando foi abraçada. Rose sentou-se na cadeira. Nathan levantou-se para lhe dar espaço. Ela guiou Emma até seu seio e a deixou mamar. Então começou a cantar uma canção de ninar.
Sua voz era suave, baixa, uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Rose não se lembrava muito de sua mãe, mas lembrava-se dessa canção. Nathan não saiu. Ele sentou-se no chão ao lado das pernas da cadeira de Rose, a chefe da máfia mais poderosa de Boston. O homem que toda a cidade temia, sentado aos pés de uma vendedora de pão acima do peso. No escuro, eles pareciam duas partes quebradas da mesma coisa. Catherine queria um filho há muito tempo. Nathan começou, sua voz parecia vir de algum lugar distante. Nós tentamos por 5 anos. Ela abortou 2 vezes. Os médicos disseram que ela não deveria engravidar novamente. Era muito perigoso, mas ela não aceitou. Ele parou e respirou fundo, trêmulo. Quando ela estava grávida de Emma, eu estava feliz e apavorado ao mesmo tempo. Contratei o melhor médico, comprei o melhor equipamento, fiz tudo o que pude, mas ainda assim não foi suficiente. Naquele dia, o médico disse que só poderia salvar um deles, a mãe ou a criança. Catherine olhou para mim e disse, salve o bebê. Não tive tempo de discutir, ela já havia decidido. Lágrimas rolaram pelo rosto de Nathan. Ele não se preocupou em enxugá-las. Quebrei o braço do médico naquele dia. Não porque sou cruel, porque queria morrer com ela e não podia. Porque Emma precisava de mim. Porque tinha que continuar vivendo, mesmo não querendo. Rose ouviu. Seu coração doía. Ela entendia esse sentimento. A sensação de querer morrer e não poder. Quando minha filha nasceu em silêncio, ela disse com a voz tremendo levemente. Implorei a Deus para me levar em seu lugar. Prometi que faria qualquer coisa, mas Deus não me ouviu. Ela olhou para Emma amamentando em seus braços. O cordão estava enrolado em seu pescoço. O médico disse que ela já estava morta antes mesmo de nascer. Ninguém tinha culpa. Mas minha sogra não acreditava nisso. Ela disse que eu era muito gorda e sufocava meu bebê. Ela disse que eu era uma assassina. Rose ergueu os olhos e viu Nathan observando-a no escuro. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Daniel, meu marido, morreu 2 semanas depois disso. Ela continuou. Um acidente de trabalho, mas eu sei que ele não tomou cuidado porque também não queria viver. Ele amava nossa filha mais do que sua própria vida. Minha sogra me expulsou de casa no dia do funeral. Ela disse que eu matei sua neta e depois matei seu filho. Ela disse que eu era uma maldição. Silêncio. Apenas o som suave de Emma mamando e o vento passando pela janela. Você é a primeira pessoa que não me olhou como se eu fosse um monstro. Nathan disse, sua voz quase um sussurro. Rose olhou para ele. O homem que toda a cidade chamava de demônio. Um assassino. Um criminoso sem coração. Mas tudo o que ela podia ver era um pai devastado pela perda de sua esposa. Desesperado porque estava prestes a perder sua filha também. Talvez seja porque eu também sou um monstro aos olhos deles, ela respondeu. Nathan não falou nada. Na escuridão do quarto, sua mão tocou a dela, gentil, hesitante, como se tivesse medo que ela se afastasse. Mas Rose não se afastou. Ela deixou sua mão repousar na dele. 2 estranhos, 2 pessoas quebradas, sentados no escuro com um bebê entre eles. Pela primeira vez em muito tempo, Rose não se sentiu sozinha. E olhando nos olhos de Nathan, ela soube que ele também não se sentia sozinho. Uma semana passou como um sonho estranho. Emma ficava mais forte a cada dia. Sua pele mudou de cinza acinzentado para um rosa saudável. Seu choro, antes tão fraco, tornou-se alto e firme. Seu peso começou a aumentar. O médico particular de Nathan vinha examiná-la todos os dias. E todas as vezes ele acenava com a cabeça, satisfeito. Um milagre, dizia ele. Esta menina é um milagre. Mas Rose sabia que não havia nenhum milagre. Apenas leite materno, sono regular e amor. As coisas mais simples das quais Emma havia sido privada nas primeiras 3 semanas de vida. Rose lentamente se acostumou com a propriedade. Ela explorou cada canto da enorme mansão. Uma biblioteca com milhares de livros empilhados do chão ao teto. Uma cozinha tão grande quanto o apartamento inteiro que ela já dividira com Daniel. Um jardim nos fundos cheio de flores cujos nomes ela nem conhecia. Ela começou a cozinhar na cozinha. Embora o chefe pessoal de Nathan a observasse com irritação evidente no início, ela lia na biblioteca sempre que Emma dormia. Ela passeava no jardim nas tardes ensolaradas. Os funcionários estavam desconfiados dela no início. Rose os ouvia cochichando pelas costas. Quem é ela para estar aqui? Ouvi dizer que o chefe a trouxe de um abrigo.
Ela provavelmente é uma garota paga. Quem iria querer uma mulher tão gorda? Rose não se importava. Ela estava acostumada com fofocas. Ela se concentrava apenas em Emma, no trabalho que tinha vindo fazer. Ela tratava todos com gentileza, nunca se achando, nunca exigindo nada. Quando ela ajudou a governanta idosa a arrumar a pilha de brinquedos que Emma havia jogado por toda parte, a mulher olhou para ela de maneira diferente. Quando Rose disse ao chefe que sua sopa estava maravilhosa, ele começou a reservar uma porção para ela. Pouco a pouco, a atitude deles mudou. Os olhares de desprezo desapareceram. Em seu lugar, surgiu um respeito silencioso. Rose percebeu que Nathan quase nunca comia na hora certa. Ele se trancava em seu escritório de manhã à noite, reunião após reunião, lendo documentos, fazendo ligações. Ela frequentemente via pratos sendo levados de volta quase intocados. Então, começou a levar comida para ele com as próprias mãos. Torradas com manteiga pela manhã, um sanduíche ao meio-dia, sopa quente à noite. No início, Nathan parecia surpreso. Depois, se acostumou. Então, começou a comer. Certa tarde, Rose levou uma bandeja para o escritório de Nathan, como de costume. Ela não percebeu que a porta estava ligeiramente entreaberta. Não ouviu as vozes lá dentro. Ela empurrou a porta e entrou, e ficou parada. 5 homens estavam sentados ao redor da mesa de conferência. Todos vestiam ternos caros. Todos emanavam um perigo que causava arrepios. Seus rostos eram frios como gelo. Seus olhos eram afiados como facas. Não eram empresários comuns, eram mafiosos de alto escalão, do tipo que mataria sem pestanejar. A sala inteira ficou em silêncio quando Rose entrou. 5 pares de olhos se fixaram nela. Nathan estava sentado à cabeceira da mesa, olhando para ela também. Ninguém falava, ninguém respirava. Ninguém conseguia acreditar que alguém tivesse entrado na reunião de Nathan Harrington sem bater. Rose caminhou calmamente até a mesa e colocou a bandeja na frente de Nathan. Torradas, café preto, uma maçã já descascada. "Você não come nada desde de manhã", disse ela, com voz calma, como se não houvesse 5 mafiosos olhando para ela como se fossem buracos. Então ela se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Lá dentro, o silêncio se estendeu por mais alguns segundos. Então um dos homens finalmente falou. "Quem é ela?" Nathan olhou para onde Rose acabara de desaparecer, com o canto da boca levemente levantado. "Ela é minha", disse ele, e então pegou uma torrada. A reunião continuou, mas ninguém esqueceu o que acabara de ver. Após a reunião, Nathan disse a 2 dos homens para ficarem para trás. Tony e Rick, 2 capangas que trabalhavam para a família Harrington há quase 10 anos. Rose estava parada no corredor quando ouviu a voz de Nathan através da porta, fria como gelo. "Vocês acham que eu não sei?" disse Nathan. $300 mil sumiram do fundo nos últimos 6 meses. "Vocês acham que eu sou idiota?" "Chefe, podemos explicar." Tony gaguejou. "Saiam." Nathan o interrompeu, sua voz sem nenhum traço de emoção. "Nunca mais voltem. Se eu vir seus rostos novamente, vocês não terão mais rostos para ninguém ver." Tony e Rick saíram do escritório. Seus rostos estavam pálidos. Eles se moveram pelo corredor em direção a Rose. Tony parou e olhou para ela. Seus olhos estavam cheios de ódio. "Por causa dessa vezes, Che, fomos expulsos", ele rosnou. "Desde que você apareceu, ele mudou. Quem você pensa que é?" Rose nem teve tempo de reagir antes que Nathan aparecesse na porta do escritório. Ele avançou e se colocou entre Rose e Tony. "Olhe para ela mais uma vez", disse Nathan, com voz firme, "e eu arrancarei seus olhos." Tony recuou, com o rosto ficando ainda mais pálido. Ele se virou e saiu, com Rick logo atrás dele. Mas antes de Tony desaparecer no fim do corredor, ele olhou para Rose mais uma vez. Aquele olhar não era mais de ódio. Era algo pior. Era o olhar de um homem que já planejava vingança. O boato se espalhou por Boston como fogo na estação seca. Rose não sabia onde tinha começado. Talvez com vizinhos curiosos que a viram entrar no SUV preto. Talvez com as meninas do abrigo que não conseguiam manter a boca fechada. Talvez com alguém dentro da propriedade dos Harrington. Mas onde quer que tivesse começado, se espalhou mais rápido do que ela poderia imaginar. Um tabloide publicou sua foto na primeira página. A foto a mostrava saindo do carro com Nathan em frente ao portão da propriedade. Ela não sabia quem a havia tirado nem quando,
Mas lá estava ela, nítida e inegável. A manchete em negrito abaixo dizia: a amante gorda de Harrington, caçadora de fortunas ou refém. Rose olhou para sua própria imagem no jornal. Ela parecia mais pesada do que imaginava. Seu vestido velho parecia mais barato ao lado do terno caro de Nathan. Eles não pareciam combinar de forma alguma. E era exatamente isso que o jornal queria dizer. A televisão noticiou o caso. Os apresentadores de rádio falaram sobre ele. As redes sociais explodiram. A misteriosa garota gorda na casa do chefe da máfia se tornou o assunto mais comentado de Boston. As pessoas vasculharam seu passado. Descobriram que ela tinha vivido em um abrigo. Descobriram que seu marido tinha morrido, que seu bebê tinha morrido e transformaram tudo isso em piada. Tão gorda que seu marido preferiu morrer a olhar para ela. Provavelmente esmagou seu bebê e agora ela está atrás de dinheiro. Harrington está cego ao escolher essa? Rose tentou não ler nada disso, mas a crueldade se infiltrou em todos os cantos de qualquer maneira. Então, naquela manhã, tudo piorou. Rose estava amamentando Emma em seu quarto quando ouviu a televisão na sala de estar. Ela carregou Emma escada abaixo e parou na porta. Na tela estava um rosto tão familiar que doía. A senhora Whitmore, gerente do abrigo, estava sentada em um estúdio em um programa de notícias matinal, vestida com elegância, cabelo penteado, lágrimas brilhando em seus olhos com controle perfeito. Ela é fraca, fácil de se aproveitar. A senhora Whitmore disse com a voz embebida em falsa preocupação. Rose chegou ao nosso abrigo em um estado de extremo desespero. Ela perdeu o marido, perdeu o bebê e não tinha mais ninguém no mundo. Ela estava muito vulnerável. Ela fez uma pausa e enxugou os olhos com um lenço branco. Acredito que ela esteja sendo mantida contra sua vontade. Nathan Harrington é um criminoso. Quem sabe o que ele fez com ela? Só espero que ela esteja segura. Rose se sentiu mal. A mulher que a tratava como lixo agora chorava por ela na televisão nacional. Mas o pior ainda estava por vir. A tela mudou para um homem de meia idade, com cabelos grisalhos bem arrumados e um sorriso brilhante e experiente de político. A legenda abaixo dele dizia: Senador Robert Kensington, candidato a governador de Massachusetts. Ouvi a história da senhora Whitmore, disse Kensington, com voz solene e determinada. E prometo ao povo de Boston que vou agir. Vou resgatar essa mulher inocente das mãos de um criminoso. Essa é minha promessa aos eleitores. Nathan Harrington já agiu impunemente por tempo demais. É hora de acabar com isso. Um estalo agudo soou atrás de Rose. Ela se virou. Nathan estava na porta de seu escritório. Na mão segurava os cacos de um copo quebrado. Sangue escorria de sua palma, pingando no chão de mármore branco. Ele não parecia notar que estava sangrando. Seus olhos cinzentos estavam fixos na televisão, escuros como o céu antes de uma tempestade. Rose colocou Emma no berço portátil e foi até Nathan. Gentilmente tirou o vidro quebrado de sua mão e o guiou até a cozinha. Sem dizer nada, ela lavou o ferimento com água corrente, secou-o e, em seguida, enfaixou-o com gaze médica. Nathan deixou-a fazer isso ainda em silêncio. O Ettore vendeu você para Kensington. Ele finalmente disse com a voz rouca. Ela aceitou dinheiro para ser testemunha e contar a história de uma pobre garota sequestrada pela máfia. Kensington está concorrendo ao cargo de governador. Ele precisa de um escândalo para esmagar seu oponente e você é a arma dele. Rose amarrou o curativo com firmeza. Em seguida olhou para ele. Deixe que falem, disse ela com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Não me importo. Estou acostumada com as pessoas falando sobre mim. Nathan olhou para ela com os olhos cheios de coisas que ela não conseguia decifrar. Você não entende, disse ele baixando a voz. Kensington não vai se limitar a palavras. Ele é um político. Ele precisa de ação para provar sua promessa. Ele virá aqui. Ele trará a polícia. Ele tentará levá-la embora. Ele agarrou sua mão, sua palma enfaixada fechando-se com força em torno de seus pequenos dedos. E eu não vou deixar isso acontecer. 3 dias se passaram em intensa espera. Nathan reforçou a segurança ao redor da propriedade. Mais guarda-costas, mais câmeras, mais reuniões a portas fechadas com advogados. Rose sabia que a tempestade estava chegando. Ela só não sabia quando isso aconteceria. A resposta veio na manhã do 4º dia.
Rose estava amamentando Emma em seu quarto quando ouviu sirenes de polícia. Não era um carro, eram muitos. Ela levou Emma até a janela e olhou para baixo. Um comboio passava pelo portão da propriedade. 4 viaturas policiais na frente. Atrás delas, 3 SUVs pretos brilhantes. E, finalmente, 2 vans de reportagem com antenas de satélite no teto. Eles estavam ali. Marcos bateu a porta. Senhorita Rose, o chefe quer que você fique no seu quarto. Tranque a porta. Não saia. Rose assentiu, mas não trancou a porta. Ela colocou Emma no berço e saiu para o corredor. Precisava ver o que estava acontecendo. Da varanda do segundo andar, tinha uma visão clara do pátio da frente. Nathan já estava lá, de mãos nos bolsos, parecendo tão relaxado como se estivesse recebendo convidados para uma festa. Mas Rose sabia que ele não estava relaxado. Ela havia aprendido a interpretá-lo nas últimas 2 semanas. A maneira como seus ombros ficavam tensos, a maneira como ele cerrava a mandíbula, a maneira como seus olhos cinzentos escureciam como o céu antes de uma tempestade. Um homem saiu do primeiro SUV. O senador Robert Kensington, de terno azul marinho, gravata vermelha, cabelos grisalhos penteados com cuidado, um sorriso brilhante de político oferecido às câmeras apontadas para ele. Ele caminhou para a frente e parou a alguns passos de Nathan. Os 2 homens se encararam como lobos disputando o território. Um era o poder político. O outro era o poder nas sombras. Nenhum dos 2 cedeu. Senhor Harrington, disse Kensington, com voz alta e confiante. Estou aqui de boa fé. Entregue a senhorita Mitchell para mim e não apresentarei nenhuma acusação. É simples assim. Nathan não se moveu. Ela não é uma propriedade a ser entregue. Kensington apenas sorriu. Você não entendeu. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para fazer cumprir a lei. Ele gesticulou e 2 policiais entraram na mansão. Esses policiais verificarão se a senhorita Mitchell está aqui e se ela está sendo mantida contra sua vontade. Nathan permaneceu imóvel, mas Rose viu seu punho se fechar dentro do bolso. Os 2 policiais entraram na casa. Rose ouviu passos na escada. Eles estavam procurando por ela. Ela poderia ter se escondido. Ela poderia ter trancado a porta, como Marcos lhe disse, mas não o fez. Em vez disso, ela saiu do quarto, desceu as escadas e foi para o pátio da frente. A luz do sol a atingiu com força depois de ficar dentro de casa por muito tempo. Dezenas de câmeras se voltaram para ela. Dezenas de lentes apontadas diretamente para ela. Ela ouviu o som rápido das câmeras. O murmúrio dos repórteres, alguém gritando, Senhorita Mitchell! Senhorita Mitchell! Rose caminhou para a frente e parou ao lado de Nathan. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de perguntas. Ela não respondeu. Kensington se colocou na frente de Rose. Seu sorriso era falso, cheio de preocupação fingida. Senhorita Mitchell, disse ele com voz gentil, como se estivesse falando com uma criança. Estou aqui para ajudá-la. Você está sendo forçada? Diga a verdade. Nós vamos protegê-la. Você não precisa mais ter medo dele. Rose olhou para ele, depois para as câmeras e em seguida para Nathan. Ela pensou no abrigo, nos dias de zombaria, na senhora Whitmore e seus olhos desdenhosos, em Meghan e Britney e seus insultos. Ninguém lá se importava com ela. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém se ofereceu para protegê-la. Mas agora, quando ela morava na casa de um chefe da máfia, de repente o mundo inteiro queria resgatá-la. Rose se aproximou do microfone que um repórter segurava. Ela olhou diretamente para a câmera. Estou aqui porque quero estar, disse ela com voz clara e firme. Ninguém está me forçando. Ninguém está me segurando. O Sr. Harrington salvou minha vida e a de suas filhas quando ninguém mais ajudou. Ela se virou para Kensington. E você, senador, não se importa comigo. Você se importa com votos. Você quer me usar para derrotar seu oponente. Eu não sou sua ferramenta. Silêncio. O pátio inteiro ficou tão silencioso que parecia não conseguir respirar. Os repórteres congelaram. As câmeras continuaram filmando, mas ninguém falou nada. Kensington perdeu a compostura por um momento. Apenas um momento. Um pequeno espasmo cruzou seu rosto. A raiva brilhou em seus olhos, mas ele recuperou o controle quase imediatamente, escondendo-a atrás daquele sorriso familiar. Você sofreu uma lavagem cerebral, disse ele ainda gentil, mas com um tom mais severo. Esse é um sintoma clássico da síndrome de Estocolmo. Voltaremos, Sr. Mitchell, e da próxima vez não pediremos sua permissão.
Ele se virou e caminhou de volta para seu veículo, sinalizando para sua comitiva segui-lo. A polícia se retirou, as vans de reportagem se afastaram. Em poucos minutos, o pátio estava vazio novamente, deixando apenas Nathan e Rose em pé sob o sol. Nathan olhou para ela. Seus olhos não estavam mais escuros. Em vez disso, havia algo que Rose nunca tinha visto neles antes. Você acabou de se colocar na mira dele, disse ele. Rose assentiu. Eu sei. Ele não vai deixar você ir. Ele encontrará outra maneira. Eu sei. Rose encontrou o olhar dele. Mas eu estive na mira de alguém a vida toda. Desde que nasci em uma família pobre. Desde que eu era gorda e era ridicularizada. Desde que meu marido morreu, meu bebê morreu e minha sogra me jogou na rua. Ela respirou fundo. Pelo menos desta vez posso escolher onde ficar. E escolho ficar aqui. Nathan olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez, como se ela tivesse se transformado em alguém completamente diferente bem na frente dele. Então ele fez algo que Rose não esperava. Ele sorriu. Não um sorriso frio, nem zombeteiro. Um sorriso verdadeiro, caloroso, admirador. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que já conheci, disse ele. Então virou-se e voltou para dentro de casa, deixando Rose sozinha sob o sol, com o coração batendo mais rápido do que o normal. Uma semana após o confronto com Kensington, a propriedade dos Harrington mergulhou em um silêncio que parecia estranhamente antinatural. Não havia mais carros da polícia, nem repórteres, nem câmeras espreitando do lado de fora do portão. Mas Rose sabia que essa quietude era apenas superficial. Por baixo dela, a tensão fervilhava. Nathan realizava mais reuniões. Os guarda-costas patrulhavam com mais frequência. E Marcus, o homem mais reservado que Rose já conhecera, começou a aparecer ao lado dela sempre que ela saía do quarto. Certa noite, Marcus bateu na porta do escritório de Nathan, enquanto Rose estava lá dentro, levando o jantar para Nathan, como sempre fazia. Chefe, disse Marcus em voz baixa, vimos alguém observando a propriedade à distância. 2 homens se revezando a cada 8 horas. Profissionais. Nathan pousou o copo. Kensington? Possivelmente. Ou pode ser outra pessoa. Estamos investigando. Silêncio. Nathan olhou para Rose, seus olhos escurecendo. Você precisa aprender a atirar, disse ele. Aprender de verdade, não apenas carregar uma arma para proteção. No dia seguinte, Nathan levou Rose até o porão. Ela nem sabia que a propriedade tinha um porão até então. Um campo de tiro totalmente equipado, alvos, isolamento acústico, todos os tipos de armas montadas na parede. Rose segurou a pequena pistola que Nathan lhe dera no primeiro dia. Sua mão tremia. A arma parecia mais pesada do que ela se lembrava. Ou talvez fosse apenas porque ela estava com medo. Sua postura está errada, disse Nathan, colocando-se atrás dela. Ele colocou a mão sobre a dela, ajustando a posição dos dedos no gatilho. Em seguida, sua outra mão pousou no quadril dela, corrigindo a maneira como ela estava em pé. Sua respiração era quente na nuca dela. Rose sentiu seu coração bater mais rápido e não sabia se era medo ou outra coisa. Olhe para o alvo. Respire calmamente. Aperte o gatilho lentamente, não se mexa. A voz de Nathan era baixa, bem ao lado de seu ouvido. Rose fez o que ele disse. Inspire, expire, aperte. Bang! A bala atingiu o alvo a apenas alguns centímetros do centro. Você aprende rápido, disse Nathan, e Rose pôde ouvir sua voz ficar mais áspera do que o normal. Eles treinaram por mais 1 hora. No final, Rose conseguia acertar o centro do alvo em 7 de cada 10 tiros. Não era perfeito, mas era o suficiente para se defender, se necessário. Naquela noite, era a vez de Rose ensinar Nathan. Emma tinha começado a comer alimentos sólidos, e Rose decidiu ensinar Nathan a cozinhar mingau para a filha. Ela não esperava que o chefe da máfia mais poderoso de Boston fosse tão desajeitado na cozinha. Ele colocou mais pó na bancada do que na panela. Quase queimou o leite. Não sabia distinguir uma colher de sopa de uma colher de chá. Por que isso é tão complicado? Nathan resmungou, olhando para o pó branco espalhado pela mesa. Eu dirijo um império. Negocio com os homens mais perigosos da cidade, mas não consigo cozinhar uma panela de mingau para minha própria filha. Rose começou a rir. Ela não tinha a intenção, mas a visão de Nathan Harrington em um terno caro, com uma flor no rosto, parado impotente diante de uma panela de mingau, era demais. E então Nathan também riu.
Um som áspero e desajeitado, como se ele tivesse esquecido como rir há muito tempo. Mas era real. Rose percebeu que era a primeira vez que ouvia Nathan rir e queria ouvir novamente. Naquela noite, uma tempestade se aproximou. O vento uivava pelas frestas. Trovões e relâmpagos sacudiam toda a propriedade. Então, a energia foi cortada. Toda a mansão ficou às escuras. Rose estava no quarto de Emma quando isso aconteceu. Ela pegou Emma no colo e acalmou-a enquanto a bebê chorava. Assustado com os trovões, Nathan apareceu na porta alguns minutos depois, segurando uma vela. Ele não disse nada. Apenas entrou e sentou-se ao lado de Rose no banco perto da janela. Emma gradualmente se acalmou nos braços de Rose e depois adormeceu. Mas nenhum dos dois se moveu. Eles ficaram sentados ali, à luz bruxuleante da vela, observando a chuva cair do lado de fora da janela. Ninguém falava, apenas a chuva, o vento, a respiração de 3 pessoas naquela pequena sala. Rose não sabia quanto tempo havia passado. Talvez alguns minutos, talvez algumas horas. O tempo parecia ter parado. Então Nathan se mexeu. Ele não falou nada. Apenas se esticou e puxou Rose para seus braços. Gentilmente, com cuidado, como se tivesse medo de que ela se quebrasse se ele usasse muita força. Então ele se abaixou e deu um beijo na testa dela. Rose ficou rígida. Seu coração parou por um instante. Ela não conseguia respirar. Mas então, lentamente, ela se permitiu relaxar. Ela descansou a cabeça no ombro de Nathan e fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele. Emma estava deitada entre eles, dormindo profundamente, alheia ao mundo lá fora. Eles ficaram assim até de manhã. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Algumas coisas não precisam de linguagem. E essa era uma delas. Na manhã seguinte, o telefone de Nathan tocou sem parar antes mesmo do sol nascer. Rose acordou com o som dele falando urgentemente no corredor. Ela não conseguia entender as palavras, mas podia ouvir em sua voz, mais tensa do que o normal, como um fio puxado com muita força. Poucos minutos depois, ele entrou no quarto já vestido com um terno perfeitamente alfaiatado. Ele disse a ela que precisava ir. Uma reunião de emergência com as outras famílias. Algo importante havia acontecido no sul, e todos os líderes precisavam estar presentes. Rose sentou-se, puxando o cobertor para cobrir o peito, e perguntou por quanto tempo. Ele disse que não sabia. Talvez o dia todo, talvez a noite toda. Nathan hesitou, olhando para ela, depois para o quarto de Emma. Ele disse que Marcos iria com ele. Ele estava deixando 4 guarda-costas ali e ela não deveria sair da propriedade. Não importava o que acontecesse, ela deveria ligar para ele imediatamente. Rose assentiu. Ela já estava acostumada com essas regras. Nathan ficou parado na porta, mas não se afastou. Ele olhou para ela com olhos cheios de coisas que não conseguia dizer. Finalmente, com uma voz que parecia quase um sussurro, ele admitiu que não queria ir. Rose deu-lhes um pequeno sorriso e disse que ela ficaria bem. Nathan se aproximou e se abaixou. E bem na frente de Marcos, que esperava na porta, bem na frente de 2 guardas que passavam pelo corredor, ele beijou Rose na testa. Foi um beijo gentil e mais longo do que o normal. Então ele se virou e saiu sem olhar para trás. Rose ouviu o motor ligar, o cascalho rangendo sob os pneus e em seguida, o silêncio. Ele tinha ido embora. A manhã passou tranquilamente. Rose alimentou Emma, brincou com ela no quarto, leu um livro. Ao meio-dia, ela comeu sozinha na cozinha, conversando com o chefe sobre receitas de bolos. Tudo parecia normal. À tarde, o sol estava forte e Rose decidiu levar Emma para o jardim. Ela precisava de ar fresco, precisava de luz solar, precisava escapar das 4 paredes, mesmo que fosse só por um tempinho. Ela estendeu um cobertor fino na grama perto da fonte, deitou Emma e deixou-a brincar com brinquedos coloridos. Sol quente, brisa leve, pássaros cantando nos galhos, uma paz que parecia quase encenada. Rose não viu os 2 guardas que deveriam estar patrulhando o jardim. Ela pensou que talvez eles estivessem na frente da casa. Ela não sabia que eles estavam inconscientes no galpão, com sangue escorrendo da nuca. 2 figuras apareceram entre as árvores. Rose olhou para cima e o sangue em seu corpo gelou. Tony e Rick, os 2 homens que Nathan havia demitido na semana anterior. Eles não pareciam nada com a última vez que ela os viu. Suas roupas estavam amarrotadas. Seus cabelos estavam despenteados. Seus olhos estavam vermelhos.
Se era por causa da bebida ou da insônia, ela não sabia dizer. E em seus rostos havia o sorriso venenoso que Rose tinha visto em seus pesadelos. Tony perguntou se ela se lembrava deles, chamando-a de gorda com voz arrastada. Rose pegou Emma no colo e a segurou com força contra o peito. Seu coração batia tão forte que parecia selvagem. Ela disse a eles que os guardas chegariam a qualquer momento e que deveriam ir embora antes que fosse tarde demais, forçando a voz a não tremer. Tony riu. Um som como um corvo, disse ele. Os guardas ocupados dormindo como bebês no galpão. Ele se aproximou com Rick logo atrás dele. Tony disse que Kensington estava pagando para que eles a levassem embora. $50.000. E depois que foram demitidos, perderam tudo porque ninguém se atrevia a contratar homens que Harrington havia demitido. Mas Kensington era diferente. Ele precisava dela e eles precisavam de dinheiro. Rose recuou, seus olhos voltados para a casa. Muito longe. Ela não conseguiria chegar a tempo. Rick disse para ela não pensar em fugir, como se pudesse ler sua mente, e disse que eles não queriam machucá-la. Ela só precisava ir com eles calmamente. Rose segurou Emma com mais força. O bebê começou a chorar, sentindo o medo da mãe. Rose disse que não iria a lugar nenhum. Tony perdeu a paciência. Ele se lançou e agarrou Rose pelo braço, rosnando que ela não tinha escolha. Chamando-a de Rose, gritou, o som ecoando pelo jardim. Mas ela não apenas gritou. Ela se lembrou do que Nathan lhe ensinara. Postura, força, fraqueza. Ela chutou com força a perna de Tony, bem no joelho. Ele uivou, soltou-a e cambaleou para trás. Rose girou, protegendo Emma com seu corpo. Seus olhos se voltaram para a mesa de pedra ao lado da fonte. Sua bolsa estava lá, e dentro dela estava a arma. Ela correu para pegá-la, mas Rick foi mais rápido. Ele bloqueou seu caminho. Com o mesmo sorriso cruel na boca, e disse que ela estava jogando duro agora. Sua mão deslizou para dentro do paletó e saiu com outra coisa, uma seringa com um líquido transparente dentro. Rick disse que não havia necessidade de gritar. Isso lhe daria um longo e agradável sono, e quando ela acordasse, tudo teria acabado. Rose recuou até que sua coluna bateu na borda da mesa de pedra. Sua mão foi para trás, procurando a bolsa. Emma gritou em seus braços. Tony havia se levantado e se aproximava mancando. Seu rosto estava contorcido de raiva. Ele ordenou que Rick segurasse a pirralha e disse que iria lhe dar uma lição. Rick levantou a seringa e se aproximou. Os dedos de Rose tocaram o metal frio. A arma. Ela a puxou e apontou para frente. Rick parou, mas não recuou. Ele zombou, dizendo que ela não ousaria atirar, que nunca tinha atirado em ninguém na vida. Rose apertou o punho, sua mão tremendo como uma folha. Emma chorava. O coração de Rose batia tão forte que ela achou que fosse explodir. Rick deu um passo à frente e depois outro. A seringa levantada bem alto. Ele disse para ela dormir bem, chamando-a de Bang. A bala não veio da arma de Rose. Veio por trás, atravessando o ombro de Rick com precisão mortal. Ele gritou, a seringa escorregando de sua mão enquanto seu corpo caía na grama. O sangue se espalhou por sua camisa branca em uma mancha vermelha cada vez maior. Rose se virou e seu coração pareceu parar. Nathan estava parado no portão do jardim. Sua arma ainda estava apontada para a frente. Uma fina espiral de fumaça subia do cano. Mas o que fez a pele de Rose arrepiar não foi a arma. Foram os olhos dele. Negros, frios, furiosos, como um demônio arrastado do inferno. Ela nunca tinha visto Nathan assim. Este não era o homem que beijara sua testa na noite anterior. Este era o chefe da máfia que toda Boston temia. Este era um assassino. Não toque nela. Cada palavra soava como um trovão. Lenta, ameaçadora. Cada sílaba era uma sentença de morte sendo lida em voz alta. Tony congelou. Ele estava prestes a atacar Rose, mas agora ficava parado como uma estátua, com o rosto cinza como um cadáver. Ele olhou para Rick se contorcendo no chão, depois para Nathan se aproximando e soube que estava prestes a morrer. Nathan avançou, um passo lento de cada vez, um passo pesado após o outro, como a morte contando os últimos segundos de sua presa. O que eu disse quando te expulsei? A voz de Nathan era fria, sem um pingo de emoção. O que eu disse? Tony abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele caiu de joelhos com as duas mãos levantadas acima da cabeça. Por favor, chefe,
Kensington nos forçou. Ele ameaçou matar nossas famílias se não o fizéssemos. Por favor! Nathan o chutou com força. Tony rolou pelo chão, sem piedade, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Kensington não está aqui, disse Nathan, parado sobre Tony com a arma apontada diretamente para sua cabeça. Só eu, e você acabou de colocar as mãos na minha mulher. O dedo de Nathan apertou o gatilho. Tony fechou os olhos com força, esperando a morte. Nathan. A voz de Rose se impôs, trêmula, mas clara. Não faça isso. Nathan ficou imóvel. Seu dedo parou no gatilho. Ele não se virou, mas ela sabia que ele estava ouvindo. Não o mate, disse Rose com a voz embargada. Não quero que você se torne um assassino por minha causa. Não assim, silêncio. 1 segundo. 2, 5. Então Nathan abaixou a arma. Ele se virou e a escuridão em seus olhos desapareceu em um instante. Em seu lugar, havia medo, preocupação e algo que Rose não ousava nomear. Ele correu até ela, 3 longos passos, e então a puxou e Emma para seus braços. O chefe da máfia mais poderoso de Boston, o homem que toda a cidade temia, tremia como uma folha ao vento. Quando ouvi você gritando ao telefone, a voz de Nathan falhou, quebrando como vidro rachado. Eu estava no meio de uma reunião. Eu ouvi você. Eu pensei. Ele não terminou. Não precisava. Rose entendeu. Estou bem, disse ela suavemente, dando um tapinha nas costas dele. Emma está bem. Você chegou a tempo. Nathan deu um passo para trás e a examinou da cabeça aos pés, como se precisasse se certificar de que ela não estava ferida. Então olhou para Emma, chorando nos braços de Rose, e seus olhos se encheram de lágrimas. Você lutou, disse ele com admiração na voz. Você protegeu Emma. Você... Ele parou, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. O barulho de um motor soou vindo do portão. Marcos e 3 outros guardas correram para o jardim, armas em punho, rostos tensos de alarme. Quando viram o que estava diante deles, pararam, atônitos. Vocês estão atrasados, disse Nathan, sua voz já de volta ao seu controle frio. Arrastem esses 2 para fora. Mantenham-nos vivos. Preciso que eles falem sobre Kensington. Marcos assentiu e sinalizou para os guardas. Eles arrastaram Tony e Rick para longe, não com delicadeza. Rick ainda gemia devido ao ferimento no ombro, mas ninguém se importava. O telefone de Nathan tocou. Ele olhou para a tela e atendeu. Vincent, disse ele. Eu sei. Acabei de atirar em um deles. Ele ficou em silêncio por um momento enquanto a voz do outro lado falava. Então Nathan respondeu. Legítima defesa. Eles invadiram minha propriedade e atacaram meu pessoal. Ela tem uma arma legal e o direito de se proteger. Outra pausa. Ótimo. Cuide de tudo. E Vincent, preciso que eles falem sobre Kensington. Ele está por trás disso, quero provas. Ele encerrou a ligação e voltou-se para Rose. Ela ainda estava ali com Emma nos braços, o rosto pálido, mas sem chorar. Ele aproximou-se e abraçou-a novamente, com mais delicadeza do que antes. Desculpe, sussurrou ele em seus cabelos. Eu não deveria ter ido embora. Eu deveria ter ficado aqui para te proteger. Rose balançou a cabeça. Você não pode ficar comigo o tempo todo. E eu me protegi. Ela ergueu os olhos para ele. Você me ensinou como. Nathan olhou para ela, e naqueles olhos cinzentos, Rose viu algo mudar. Não era gratidão nem admiração, era algo mais profundo, mais intenso, mais assustador. Entre, disse ele suavemente. Você precisa descansar. Naquela noite, a propriedade mergulhou em silêncio. Tony e Rick foram levados embora. Os guardas que haviam sido nocauteados acordaram e foram enviados ao hospital. A polícia chegou, tomou depoimentos e foi embora. Vincent Rossi cuidou de tudo como havia prometido. Legalmente, era legítima defesa. Ninguém seria processado. Mas Rose sabia que não tinha acabado. Ela podia ver isso nos olhos de Nathan durante toda a noite. A maneira como ele olhava para ela e depois desviava o olhar. A maneira como ele mantinha distância. A maneira como ele desapareceu em seu escritório no momento em que a polícia saiu e não saiu mais. Perto da meia-noite, Rose colocou Emma no berço depois de amamentá-la. Ela não conseguia dormir. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não se acalmava. Ela saiu do quarto, caminhou pelo corredor e parou em frente à porta do escritório de Nathan. A luz se espalhava pela fresta. Ela empurrou a porta e entrou. Nathan estava sentado em sua cadeira,
de costas para a porta. Ele tinha um copo de uísque na mão, quase intocado. Ele olhava pela janela para o nada, onde a noite havia engolido o jardim. "Você não está dormindo?" perguntou Rose suavemente. Nathan não se virou. "Você quase morreu hoje." Sua voz estava baixa, exausta, quebrada como vidro estilhaçado. "Por minha causa." Silêncio. Rose não sabia o que dizer. Ela se aproximou com a intenção de colocar a mão no ombro dele. Mas Nathan se levantou e se afastou. Ainda assim, ele não olhou para ela. "Eu já providenciei tudo", disse ele com a voz monótona, como se estivesse lendo uma frase já escrita. "Há um abrigo seguro no Maine, isolado, protegido. Você e Emma partirão amanhã de manhã." Rose ficou rígida. Ela ouviu cada palavra, mas sua mente se recusava a aceitá-las. "O quê? Marcos irá levá-los." Nathan continuou como se ela não tivesse falado nada. "Vocês terão tudo o que precisam. Dinheiro, proteção, uma nova vida longe de mim, longe de Boston, longe de tudo isso." "Você está me expulsando?" A voz de Rose tremia, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Nathan finalmente se virou, e Rose viu que seus olhos estavam vermelhos. Não por causa do uísque, mas pelas lágrimas que ele lutava para conter. "Estou salvando você", gritou ele com a voz embargada, como se estivesse se chocando contra as paredes. "Você não entende? Ficar perto de mim vai te matar. Hoje foram Tony e Rick. Amanhã quem será? Kensington? Meus inimigos? As pessoas que querem me ver morto?" Ele deu um passo à frente e agarrou Rose pelos ombros, forçando-a a olhar nos seus olhos. "Não posso te proteger. Achei que poderia, mas não posso. E se você morrer por minha causa," sua voz embargou. "Eu não sobreviveria a isso." Rose olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sem você, eu já teria morrido", disse ela, trêmula, mas segura. "Você esqueceu? Eu morri muito antes de te conhecer. Meu marido morreu, meu bebê morreu. Eu vivia como um cadáver naquele abrigo, esperando para ser enterrada. Você me tirou daquela escuridão. Emma me deu uma razão para viver. Você..." Ela não conseguiu terminar, não ousou. Nathan olhou para ela, a dor inundando seu rosto. "Vá", disse ele, quase num sussurro. "Por favor, essa é a única maneira que conheço de protegê-la." Eles ficaram ali, sob a luz amarela pálida, olhando um para o outro. Duas pessoas quebradas, duas pessoas assustadas, duas pessoas apaixonadas que não ousavam dizer as palavras. Rose entendeu. Ela entendeu que ele estava fazendo isso porque a amava, não porque queria que ela fosse embora. Ela entendeu que ele estava se partindo por dentro ainda mais do que ela. E porque ela entendeu, ela assentiu. "Tudo bem", ela sussurrou. "Eu vou." Então ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Rose arrumou suas coisas pela segunda vez na vida. Ainda era apenas uma pequena mala. Ainda eram apenas algumas peças de roupa. O pente de sua mãe, a Bíblia de Daniel. Mas desta vez ela também tinha Emma. E desta vez ela estava deixando para trás algo que doía ainda mais. O SUV preto esperava na entrada da frente. Marcos abriu a porta e acenou para ela com o mesmo respeito constante. Nathan ficou parado na escada. Ele não se aproximou. Ele não disse adeus. Ele não a abraçou uma última vez. Ele apenas ficou ali, com os olhos cinzentos fixos nela, como se estivesse tentando memorizar cada traço de seu rosto. Rose carregou Emma para dentro do SUV. A porta se fechou. O veículo começou a se mover. Rose olhou pelo espelho retrovisor e seu coração se partiu. Nathan caiu de joelhos no momento em que o carro desapareceu de vista. O chefe da máfia mais poderoso de Boston desabou na escadaria de sua própria casa como uma criança que havia perdido a mãe. Rose desviou o olhar, incapaz de assistir por mais um segundo. Naquela noite, no abrigo escondido nas profundezas da floresta, Rose sentou-se perto da janela com Emma nos braços. Lá fora, havia uma escuridão vasta e infinita. Sem luzes nas ruas, sem o brilho da cidade, apenas a noite negra e a solidão. Emma se mexeu durante o sono, sua mãozinha segurando o dedo de Rose. "Emma", sussurrou Rose, com a voz embargada pelas lágrimas. "A mamãe sente falta do seu pai." Então ela congelou. "Pai!" Ela acabara de chamar Nathan de pai. "Não, Sr. Harrington. Não, Nathan. Pai." Lágrimas escorriam pelo rosto de Rose e ela não as enxugou. Apenas segurou Emma com mais força e olhou para a escuridão,
onde sabia que a centenas de quilômetros de distância, um homem estava sofrendo como ela. 2 dias se passaram como se fossem 2 anos. Rose contava cada hora, cada minuto, cada segundo. O abrigo era uma cabana de madeira no meio dos pinheiros, a 20 metros da cidade mais próxima. Seguro, isolado e tão vazio que parecia que poderia esmagá-la. Tinha tudo o que ela precisava. Comida, água potável, eletricidade, aquecimento, um guarda de plantão 24 horas por dia, mas não tinha Nathan. Não tinha o som familiar de passos no corredor. Não tinha o cheiro de café e pão pela manhã. Não tinha noites passadas à luz de velas quando a energia acabava. Não tinha olhos cinzentos olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Emma chorou e se agitou por 2 dias seguidos. O bebê não dormia, não comia, apenas chorava e chorava como se pudesse sentir que algo havia mudado. Rose a segurou, embalou-a, cantou para ela, mas nada funcionou. Você sente falta do seu pai, não é? Sussurrou Rose com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também sinto falta dele. Na terceira noite, Rose sentou-se perto da janela, como fazia todas as noites. Emma finalmente adormeceu depois de horas chorando. Do lado de fora da floresta de pinheiros havia uma parede negra e o céu estava cheio de estrelas. Lindo, mas frio. Rose estava prestes a se deitar quando ouviu um motor. Um motor rugindo na noite silenciosa. Faróis passaram pela janela. Rose se assustou, sua mão alcançando a arma sobre a mesa. Ela dormia com ela todas as noites desde que chegara. Ela se moveu para a porta, a arma levantada, seu coração batendo descontroladamente. Passos na varanda. Uma batida, não a batida do guarda. Ela conhecia aquela batida. Rose. A voz veio através da porta de madeira. A voz que ela sentia tanta falta que a deixou meio louca por 2 dias. As mãos de Rose tremiam. Ela abaixou a arma e abriu a porta. Nathan estava ali, à luz da lua e da luz amarela quente que se espalhava pela cabana. Ele parecia um fantasma, com a barba por fazer, cabelos despenteados, olheiras profundas e roupas amarrotadas, como se as tivesse usado por 2 dias seguidos. Mas seus olhos estavam vivos, mais vivos do que nunca, e olhavam para ela da mesma forma que um homem olha para a terra após uma tempestade. Não posso, disse ele com a voz áspera, quebrada. Rose olhou para ele sem entender. Não pode o quê? Nathan entrou na cabana e fechou a porta atrás de si. E então fez algo que Rose nunca esperaria. Ele se ajoelhou na frente dela. O chefe da máfia, o homem mais poderoso de Boston, ajoelhado diante de uma vendedora de pão acima do peso, em uma cabana de madeira na floresta principal à meia-noite. Não consigo viver sem você, disse Nathan, com a voz trêmula como se estivesse prestes a chorar. Nos últimos 2 dias, não consegui dormir, não consegui comer, não consegui respirar. Sento no meu escritório e fico olhando para o lugar onde você costumava ficar. Passo pelo quarto da Emma e ouço você cantando para ela, mesmo quando não está lá. Ele olhou para cima, os olhos cinzentos cheios de lágrimas. Achei que afastar você iria protegê-la, mas estou me matando. E percebi que se eu morrer sem você ao meu lado, o que significa protegê-la? Rose estava chorando. Ela não tentou mais parar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e caíam no chão de madeira. Eu também não consigo, disse ela com a voz embargada. Eu contava cada segundo. Eu segurava Emma e imaginava você ao meu lado. Eu olhava pela janela e esperava ver seu carro. Eu te amo, Rose, disse ele. Cada palavra clara como um voto. Eu te amo tanto que isso está me destruindo. Não sei quando isso começou. Talvez quando você segurou minha mão no mercado. Talvez quando você amamentou Emma pela primeira vez. Talvez quando você entrou na minha reunião e colocou aquele prato de pão na mesa como se aqueles homens não existissem. Não sei. Só sei que te amo e não posso te deixar ir. Rose balançou a cabeça com os lábios trêmulos. Sou apenas uma viúva acima do peso. Você é um chefe da máfia. Você pode ter qualquer pessoa. Por que você me escolheria? Sou um homem que pertence a você. Nathan interrompeu, com voz firme. É só isso. Não um chefe, não um criminoso, não o homem que Boston teme, apenas um homem que te ama e precisa de você. Ela olhou para ele com olhos cinzentos, cheios de toda a honestidade que uma pessoa pode ter. Para um rosto desgastado por 2 noites sem dormir,
para uma mão segurando a dela como se tivesse medo que ela desaparecesse. Eu também te amo, disse ela com a voz quebrando como uma barragem se rompendo. Eu te amo há muito tempo. Eu só tinha muito medo de dizer isso. Nathan a puxou para seus braços e a beijou. Feroz, desesperado, como um homem sedento encontrando água, como alguém se afogando finalmente chegando à costa, como duas metades de uma única coisa finalmente se encontrando novamente. Rosie passou os braços ao redor do pescoço dele e o beijou de volta com tudo o que tinha. Suas lágrimas continuavam caindo, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de alegria. As lágrimas de alguém que acabara de ser salvo. Um choro surgiu do quarto ao lado. Emma estava acordada. Eles pararam, se entreolharam e riram. Risos misturados com lágrimas. O riso de duas pessoas que se reencontraram. Essa menina tem um timing perfeito, disse Nathan, com o canto da boca se levantando. Rosie riu e enxugou as bochechas. Ela sente falta do pai. Nathan congelou por um segundo ao ouvir a palavra pai. Então ele sorriu. O sorriso mais caloroso que Rosie já tinha visto. Vamos para casa, disse ele. Nós três. Eles deixaram a cabana ao amanhecer. Rosie sentou-se no banco do passageiro da frente. Emma dormia em sua cadeirinha no banco de trás. Após uma longa noite de choro, o SUV preto deslizou pelas estradas florestais vazias, rumo ao sul, em direção a Boston, rumo à casa. Nathan dirigia com uma mão. Com a outra, segurava a mão de Rosie com força, apoiando-a em sua coxa, como se tivesse medo de que, se a soltasse, ela desaparecesse. Rosie não se afastou. Ela gostava dessa sensação, a sensação de ser segurada, a sensação de pertencer a alguém. Eles não falaram durante a primeira hora. Apenas o zumbido suave do motor e a respiração constante de Emma. O silêncio não parecia estranho. Era acolhedor, tranquilo, como se eles tivessem se tornado tão familiares um ao outro que as palavras não fossem necessárias. Então Nathan falou, case comigo. 2 palavras, simples, sem preâmbulos, sem poesia, apenas 2 palavras lançadas ao ar como um trovão em céu claro. Rosie virou-se para ele, certa de que tinha ouvido mal. O quê? O quê? Nathan não olhou para ela, os olhos fixos na estrada à frente, mas apertou a mão dela com mais força. Case comigo amanhã, não na próxima semana, não no próximo mês, amanhã. Rosie abriu a boca, depois fechou-a. Não sabia o que dizer. Tudo estava acontecendo muito rápido. Apenas algumas horas antes, ela estava sentada sozinha naquela cabana, pensando que nunca mais o veria. E agora ele estava a pedir-lhe em casamento. Tem certeza? Perguntou ela com a voz trêmula. Nós só... Nathan pisou no freio de repente e encostou o SUV no acostamento. Ele desligou o motor e virou-se para olhar para ela. Seus olhos cinzentos estavam tão sérios que quase a assustaram. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, disse ele, cada palavra pesada como uma pedra. 2 dias longe de você, percebi uma coisa. Não quero viver mais um dia sem você ao meu lado. Não como cuidadora da Emma, não como alguém que mora na minha casa, mas como minha esposa. Ele respirou fundo. Kensington ainda está por aí. Ele não vai desistir. O mundo ainda quer nos separar. A imprensa, a opinião pública, meus inimigos. Não vou dar essa chance a eles. Se você for minha esposa, ninguém poderá levá-la embora. Ninguém poderá dizer que você foi sequestrada ou forçada. Você será a senhora Harrington, e qualquer um que tocar em você terá que enfrentar todo o poder da família Harrington. Rose balançou a cabeça levemente, os lábios trêmulos. A cidade inteira vai comentar. Dirão, sou uma caçadora de fortunas. Dirão que você está enfeitiçada. Dirão, a cidade inteira pode ir para o inferno. Nathan a interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Não me importo com o que dizem. Só quero você e Emma. Só isso. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou algo. Uma pequena caixa de veludo preto. Ele a abriu e Rosie parou de respirar. Um anel. Não um diamante enorme, como ela poderia imaginar que um chefe da máfia daria, mas um anel simples e fino com uma pequena pedra azul no centro. Lindo, delicado, cheio de significado. Da minha mãe, disse Nathan suavemente, sua voz de repente mais gentil. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Antes de morrer, ela me deu este anel e me disse para guardá-lo para a mulher que eu realmente amasse.
Não a mulher que eu queria possuir. Não a mulher de que eu precisava, mas a mulher que eu amava. Ele olhou para ela, com os olhos cinzentos brilhando. Guardei-o por 21 anos, esperando pela pessoa certa. Rose olhou para o anel, depois para Nathan. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela estava sorrindo. Nathan, eu não preciso de um anel. Não preciso de um casamento. Eu só preciso... Eu preciso dele. Nathan interrompeu com voz firme. Eu preciso que você seja minha esposa. Perante a lei, perante Deus, perante todos que acham que você não é digna, eu preciso que o mundo inteiro saiba que você me pertence e eu pertenço a você. Então, Rosalie Mitchell, ele pegou a mão dela e olhou diretamente nos olhos dela. Você quer ser minha esposa? Rose chorou. Ela sorriu. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Sim, ela finalmente conseguiu. Sim, eu aceito. Nathan tirou o anel da caixa e pegou a mão esquerda de Rose. Ele deslizou o anel em seu dedo anelar. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ficar ali. Rose olhou para sua mão, para o anel da mãe de Nathan, refletindo a primeira luz da manhã. Ela olhou para cima e viu Nathan olhando para ela com um sorriso que ela nunca tinha visto nele antes. Feliz, puro e simples. Vamos para casa, disse ele ligando o motor. Temos um casamento para planejar. Na manhã de domingo, o tribunal de Boston estava tão lotado que parecia que todo o prédio respirava por um único pulmão estreito. O boato se espalhou pela cidade como fogo. Nathan Harrington iria se casar com a garota acima do peso que ele havia sido acusado de sequestrar. Ninguém acreditava que fosse verdade. Ninguém acreditava que ela estava ali por escolha própria, e todos queriam ver com seus próprios olhos. A imprensa lotava as escadarias do tribunal, ombro a ombro. Câmeras, microfones, lentes longas. Repórteres de todas as principais emissoras de televisão de Boston, até mesmo de Nova York e Washington. Esse era o escândalo do ano, talvez da década. O público se aglomerava em todas as direções, pessoas em pé e sentadas, a multidão se estendendo em filas até a rua. E bem nos degraus do tribunal, o senador Robert Kensington estava de pé com o sorriso confiante de um homem que acreditava já ter vencido. Ao lado dele estava a senhora Whitmore, com maquiagem impecável, pronta para desempenhar o papel de testemunha mais uma vez. O SUV preto parou em frente ao tribunal às 9 horas da manhã. A multidão ficou em silêncio. As câmeras se voltaram para o veículo. Todos prenderam a respiração. A porta se abriu. Nathan saiu primeiro. Terno preto, gravata preta. Um rosto frio como gelo, mas olhos ardentes como fogo. Ele contornou a frente do SUV e abriu a outra porta. E Rose saiu. Ela usava um vestido branco simples, sem enfeites elaborados, sem cauda, apenas um vestido branco justo ao corpo, realçando sua pele e seus cabelos castanhos. Em seus braços estava Emma, com uma roupinha branca, dormindo profundamente. Um murmúrio percorreu a multidão. Sussurros, risadas, comentários sarcásticos, pessoas dizendo que ela era gorda demais para usar branco. Pessoas dizendo, olha, o chefe da máfia e sua presa. Pessoas dizendo, pobre coitada, ela deve ter sido forçada. Nathan pegou a mão de Rose e a conduziu até os degraus do tribunal. Eles atravessaram a multidão como se fosse uma parede de som. Não olharam para ninguém. Não responderam a ninguém. Apenas seguiram em frente. Kensington bloqueou-os no meio da escadaria. Ele aproximou-se com o microfone na mão. Aquele sorriso falso e preocupado cuidadosamente colocado em sua boca. Senhorita Mitchell, disse ele, sua voz ecoando pela praça através do sistema de alto-falantes. Esta é sua última chance, diga-se a verdade. Você está sendo forçada? Nós podemos protegê-la. Tudo o que você precisa fazer é dizer uma palavra. A senhora Whitmore empurrou-se ao lado dele. Ela sofreu lavagem cerebral. Olhe para ela, seguindo-o como uma marionete. Esta não é a Rose que eu conhecia. Rose parou. Ela olhou para Kensington. Ela olhou para a senhora Whitmore. Ela olhou para as câmeras apontadas para ela. Ela olhou para a multidão esperando que ela desmoronasse. E então ela fez o que ninguém esperava. Ela subiu o degrau mais alto e se virou para encará-los. Emma ainda dormia pacificamente em seus braços. O anel da mãe de Nathan brilhava em seu dedo. Vocês querem a verdade? Rose disse, sua voz ressoando. Clara, firme, sem tremer, sem medo. Aqui está a verdade. Eu amo este homem.
Ela apontou para Nathan. Estou aqui porque quero estar. Ninguém está me forçando. Ninguém está fazendo lavagem cerebral em mim. Sou uma mulher adulta com mente própria, com a capacidade de decidir minha própria vida. Ela olhou diretamente para Kensington. E hoje, vou me tornar sua esposa na frente de todos vocês. A multidão explodiu em murmúrios frenéticos. Câmeras disparavam sem parar. Repórteres gritavam perguntas uns sobre os outros. Mas Rose não se importava. Ela se virou para Nathan e ele a olhava com uma expressão que ela lembraria pelo resto da vida. Orgulho, amor, admiração. As portas do tribunal se abriram. Um juiz saiu, de cabelos grisalhos e rosto severo. Ele olhou para Nathan, olhou para Rose e então acenou com a cabeça. A cerimônia aconteceu ali mesmo, na escadaria do tribunal, diante de centenas de pessoas, breve, simples e cheia de significado. Eu os declaro marido e mulher, disse o juiz. Você pode beijar a noiva. Nathan virou-se para Rose, colocou a mão em seu rosto, gentilmente levantou seu queixo e então a beijou. Na frente de toda Boston, na frente da imprensa, na frente de Kensington e da senhora Whitmore. Um beijo longo, terno, cheio de amor. Quando se separaram, Nathan virou-se para a multidão. Levantou a mão e o barulho lentamente se acalmou. Ela salvou meu filho, disse Nathan, sua voz ecoando pela praça. Quando todos vocês recusaram, quando toda a cidade virou as costas para um bebê que estava morrendo, ela foi a única que se apresentou. Ele olhou para Emma nos braços de Rose. Ela me salvou. Quando eu queria morrer depois da minha esposa, quando não tinha mais motivos para viver, ela me deu esperança. Então ele olhou diretamente para Kensington, com olhos cinzentos frios como aço. E você? Marcus deu um passo à frente e entregou um telefone a Nathan. Nathan colocou no viva-voz e apertou o play. A voz de Tony soou, cada palavra clara. Kensington pagou 50 mil para sequestrar aquela gorda. Ele queria um escândalo para ganhar a eleição. Ele disse, tudo o que precisávamos fazer era tirá-la da casa dos Harrington. A multidão ficou rígida. Um silêncio mortal se instalou. Kensington empalideceu, dando um passo para trás como se tivesse levado um soco no estômago. A senhora Whitmore ficou de boca aberta, sem conseguir dizer nada. Essa é a verdade, disse Nathan, guardando o telefone. Seu ilustre senador contratou homens para atacar minha esposa. Tentou sequestrá-la para criar um escândalo. Usou uma mulher inocente como ferramenta política. Ele deu um passo à frente e parou na frente de Kensington. Quem insulta minha esposa, insulta a mim. Quem ameaça ela, ameaça minha família. E eu protejo minha família. Sua voz baixou o suficiente para que apenas Kensington pudesse ouvir. Você deveria rezar pela sua carreira política, porque a partir de agora, estarei observando cada passo seu. Ele virou as costas e caminhou em direção a Rose. A imprensa se aglomerou em torno de Kensington, gritando perguntas. A senhora Whitmore tentou se afastar, mas as câmeras bloquearam seu caminho. Nathan guiou Rose e Emma para dentro do SUV. A porta se fechou, isolando-as do barulho do mundo. O veículo avançou, deixando o tribunal para trás, no silêncio atordoado de uma multidão que ainda não conseguia acreditar no que acabara de testemunhar. Rose olhou pela janela e viu Kensington cercado por repórteres, com o rosto pálido como se estivesse doente. Então ela se virou para Nathan, o homem que agora era seu marido. Conseguimos, ela sussurrou. Nathan pegou sua mão, levou-a à boca e a beijou suavemente. Conseguimos, Sra. Harrington. Um mês se passou desde o casamento na escadaria do Tribunal de Boston. Um mês em que tudo mudou completamente. O senador Robert Kensington se tornou o centro do maior escândalo político da história de Massachusetts. A gravação de Tony foi reproduzida repetidamente em todos os canais de televisão. A imprensa desenterrou uma longa série de outros escândalos ligados a ele. Suborno, fraude eleitoral, conexões com organizações criminosas. Ele foi forçado a renunciar e agora está sob investigação do FBI. A carreira política que ele construiu durante 30 anos desmoronou em 30 dias. A senhora Whitmore também não escapou. Depois que o escândalo de Kensington veio à tona, alguém vazou informações sobre ela ter desviado fundos de caridade do abrigo Street Mary durante anos. O dinheiro das doações destinado a mulheres sem teto foi direto para seus próprios bolsos. Ela foi presa, acusada e o abrigo foi entregue a um novo gerente. Meghan e Britney perderam suas camas quando o abrigo fechou temporariamente para a investigação,
E Rose não sabia onde elas tinham ido parar. Ela não se importava. Tony e Rick se declararam culpados de agressão e conspiração para sequestro. Ambos foram condenados à prisão federal e nenhum deles sairia por pelo menos 10 anos. A propriedade Harrington não era mais fria. O riso de Emma ecoava pelos corredores todos os dias. O cheiro de pão torrado vinha da cozinha todas as manhãs. Os passos de Rose percorriam os corredores, verificando cada cômodo, cuidando de cada canto, como se realmente pertencesse a ela. Como realmente pertencia, os funcionários começaram a chamá-la de senhora da casa. Sempre que ouvia isso, Rose ainda corava. Ela ainda não estava acostumada. Talvez nunca se acostumasse, mas gostava disso. Certa manhã, uma visitante especial chegou. A velha Martha, a vendedora de ervas do Haymarket, a mulher que apontou Rose naquele dia fatídico. Ela trouxe uma cesta de ervas para Emma e um sorriso gentil para Rose. Elas se sentaram no jardim, beberam chá e conversaram como velhas amigas. "Eu sabia que você ficaria bem", disse Martha, tomando um gole do chá daquele dia no mercado. Rose ficou surpresa. "Como você sabia? Naquela época, eu era apenas uma garota acima do peso vendendo pão, sem nada." Martha sorriu, as rugas em seu rosto se abrindo como a luz do sol, "porque você olhou para o bebê, não para o monstro." Todos naquele mercado, naquele dia, olhavam para Nathan Harrington com medo ou repulsa. Mas você olhou para Emma. Você viu um bebê que precisava de ajuda, não a filha de um criminoso. Ela fez uma pausa, olhando para Rose com carinho. "E quando ele estava prestes a agredir as pessoas que zombavam de você, você segurou a mão dele. Você não recuou. Você não teve medo. Você olhou nos olhos de um monstro e disse para ele parar. Naquele momento, eu soube que você era especial." Rose não respondeu. Ela apenas sorriu e segurou a mão de Martha. No final da tarde, depois que Martha foi embora, Rose sentou-se no jardim com Emma no colo. O bebê estava muito maior do que um mês antes. Bochechas rechonchudas, olhos brilhantes, uma risada clara e sonora toda vez que Rose cantava para ela. Ela não era mais o recém-nascido pálido e moribundo que Rose conhecera no mercado Haymarket. Um carro buzinou no portão. Nathan voltava para casa depois de uma reunião. Ele entrou no jardim, ainda com seu familiar terno preto. A gravata estava afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele sentou-se ao lado de Rose, beijou a testa da esposa e, em seguida, estendeu a mão para Emma segurar. "Você está feliz?" perguntou ele suavemente, com os olhos fixos no sorriso da filha. Rose olhou para ele, o homem que o mundo chamava de monstro, criminoso, assassino a sangue frio, mas tudo o que ela conseguia ver era um marido beijando a testa de sua filha, com olhos mais gentis do que qualquer pessoa que ela já conhecera. Ela viu um pai disposto a se ajoelhar diante de um vendedor de pão para salvar a vida de sua filha. Ela viu um homem abatido que encontrara uma razão para viver novamente. "Pela primeira vez na vida", disse Rose com a voz embargada, "estou verdadeiramente feliz." Nathan a puxou para perto, com um braço ao redor da esposa e outro apoiando a filha. Os três sentaram-se no jardim, sob um pôr do sol dourado, como um retrato de família perfeito. "Nós salvamos um ao outro", sussurrou Nathan em seu cabelo. Rose descansou a cabeça no ombro dele, fechou os olhos e sentiu o calor do corpo do marido e o som do riso da filha. "Salvamos", ela respondeu. "Salvamos uns aos outros." Duas pessoas que o mundo havia rejeitado se encontraram. Um chefe da máfia que todos temiam. Uma viúva acima do peso que todos desprezavam. Eles haviam perdido tudo. Perderam uma esposa, perderam um marido, perderam um filho, perderam a esperança. Mas nas cinzas de suas vidas, eles se encontraram. E descobriram que eram suficientes. Suficientes um para o outro, suficientes para Emma, suficientes para construir uma nova família, suficientes para viver, suficientes para amar, suficientes para ser felizes. Esta história é a prova de uma verdade simples que muitas vezes esquecemos. Nunca julgue alguém pela aparência ou pelo que os outros dizem sobre ele. Às vezes, as pessoas que a sociedade rejeita são aquelas com os corações mais bondosos. Às vezes, os monstros aos olhos do público são aqueles que sabem amar mais profundamente. E às vezes, milagres acontecem quando ousamos abrir nossos corações para as pessoas das quais o mundo inteiro se afastou. Obrigado por ouvir esta história até o fim. Se ela tocou seu coração,
clique no botão curtir e compartilhe-a com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias comoventes todos os dias. Como essa história te fez sentir? Você já conheceu pessoas na vida real que foram incompreendidas como Nathan ou Rose? Compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários abaixo. Queremos muito ouvir as histórias que vêm do fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo saúde abundante, uma vida alegre e um espírito tranquilo todos os dias. Obrigado por apoiar o canal. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.